Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de unidades de medidas. Bom, quando a gente fala em medir, né, a gente precisa adotar como padrão um sistema de medidas universal. Então, para isso, né, que existe o Sistema Universal de Medidas, que é o sistema métrico decimal, baseado no metro linear, tá certo? Então, a gente vai começar aí falando a respeito da medida de comprimento. Então, vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala em medida de comprimento, né, a gente tem como medida padrão o metro, tá certo? Mas a gente tem aí os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, como é que a gente faz então a conversão de metro para quilômetro ou de metro para centímetro, né? Como é que a gente estabelece a relação entre essas unidades? Bom, gente, como o metro ele é o padrão, né? Então, o que vai acontecer? Baseado aí na nossa tabela, vocês observam, né, que a gente começa no quilômetro e termina no milímetro. Então, sempre que a gente andar uma casa da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar por 10, tá certo? Então, basta multiplicar por 10. O que isso significa? Significa que 1 quilômetro, por exemplo, é igual a 10 hectômetros, tá certo? 1 quilômetro é igual a 100 decâmetros, porque aí eu vou ter que multiplicar por 10 a primeira vez e por 10 a segunda vez, tá certo? Então, depende do número de casas que eu vou ter que andar. A cada uma casa que eu ando, eu multiplico por 10, tá certo, pessoal? Então, a gente vê aí, né, por essa tabela, que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, já que eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 3, pessoal. Então, do quilômetro para chegar no metro, eu preciso multiplicar por 10 ao cubo. Já do metro para chegar no decímetro, eu multiplico por 10 uma única vez. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. Para chegar no centímetro, basta eu multiplicar por 10 ao quadrado. Então, eu tenho que 1 metro é igual a 100 centímetros. E se eu quiser chegar no milímetro, eu multiplico por 10 ao cubo, já que eu vou pular aí 3 casas. Então, eu tenho que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Tá certo, pessoal? Bom, agora a gente pode fazer o processo contrário também. Por exemplo, imagina que eu tenho a minha medida em milímetro e eu quero passar ela para metro. Aí eu vou andar no sentido contrário, né? Então, se da esquerda para a direita a gente multiplica por 10, da direita para a esquerda a gente vai dividir por 10 a cada casa que eu andar. Tá certo, pessoal? Então, se eu tiver, por exemplo, 1 milímetro e eu quero passar essa medida para centímetro, eu tenho aí que dividir por 10, então. Então, eu vou ter que 1 milímetro é igual a 0,1 centímetros, né? Se eu quiser passar para metro, de milímetro para metro, aí eu vou ter que dividir por 1.000, tá certo? E assim sucessivamente, como vocês podem observar aí na nossa tabela. Então, vamos fazer um exemplo? Por exemplo, vamos lá. Imagina que eu tenha aí 245 metros de comprimento e aí eu quero converter essa medida para decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, se eu quero passar de metro para decâmetro, basta eu dividir por 10. Então, eu vou ter 245 dividido por 10, ou seja, 245 metros vai ser então igual a 24,5 decâmetros. Agora, se eu quiser passar de metro para hectômetro, aí eu preciso dividir por 100. Então, eu vou ter aí 2,45 hectômetros. E para passar para quilômetro, basta a gente dividir então por 1.000. Ou seja, eu vou ter então que 245 metros é equivalente a 0,245 quilômetros. Certo, pessoal? Bom, agora eu vou fazer a conversão do metro para os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro.
Então, vamos lá. 245 metros. Se eu quero passar essa medida para decímetro, basta eu multiplicar por 10. Então, eu sei que 245 metros é igual a 2.450 decímetros. Se eu quiser passar para centímetro, basta eu multiplicar por 100. Então, nesse caso, eu vou ficar com 245 metros igual a 24.500 centímetros, tá certo, pessoal? Não saiu aí no slide, né? Ficou faltando um zerinho aqui no centímetro. E se eu quiser passar para milímetro, basta multiplicar então essa medida por 1000. Então, 245 metros em milímetros vai ser igual a 245.000 milímetros. Tá certo, pessoal? Então, a gente já viu como medir comprimento e aí, para isso, a referência, né, o padrão é sempre o metro, que a gente adota como padrão. E aí, os mais utilizados acabam sendo o metro, o quilômetro e o centímetro, né? São as medidas aí mais utilizadas. Bom, agora a gente vai ver como medir superfície. Superfície é a medida da área, né? Então, a gente mede aí o espaço ocupado por um certo objeto, né? Por um certo elemento na superfície. Para isso, agora a gente vai ter que multiplicar por 100. Então, a cada casa que eu andar, eu vou multiplicar por 100. Isso da esquerda para a direita. E se for da direita para a esquerda, é só dividir por 100 a cada casa que a gente andar. Então, nesse caso, pessoal, agora a gente está trabalhando com medida de superfície, ou seja, com área. A área, geralmente, a gente faz comprimento vezes largura, tá certo? Então, por isso que vai ficar o quadrado, né? E aí, uma dúvida que pode surgir, né, é por que a gente multiplica por 100 e não mais por 10, como a gente fazia no comprimento? Bom, porque imagina o seguinte, imagina que se a superfície ela é a medida da área, imagina que você queira calcular a área de um quadrado, tá certo? Como o padrão adotado é sempre 1 metro, então a gente vai medir a área desse quadrado utilizando 1 metro quadrado como padrão, como medida padrão. Então, um quadradinho que tem área de 1 metro quadrado significa que ele tem 1 metro de lado, certo? 1 metro de lado, você teria 1 metro no comprimento e 1 metro na largura. E ao multiplicar, você teria aí a área do quadradinho. Nesse caso, se a gente fizesse a conversão dessas medidas para decímetro, por exemplo, a gente sabe que 1 metro é igual a 10 decímetros, que a gente viu na medida de comprimento. Então, a gente teria os lados medindo, cada lado do quadrado medindo 10 decímetros. Ou seja, o nosso quadrado, então, ele teria área igual a 10 decímetros vezes 10 decímetros. Isso vai dar para a gente 100 decímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é equivalente a 100 decímetros quadrados, tá certo? Então, é por essa razão que a gente multiplica sempre a cada casa por 100, correto, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, ó, 1 quilômetro quadrado vai ser igual a 100 hectômetros quadrados. E aí, se eu quiser essa medida em decâmetro quadrado, por exemplo, aí eu tenho que multiplicar por 10 à quarta. Se eu quiser em metro quadrado, 1 quilômetro quadrado, são quantos metros quadrados? Aí eu multiplico por 10 à sexta, correto? E aí, e assim sucessivamente. Bom, agora se eu quiser passar de milímetro quadrado, por exemplo, para metro quadrado, aí eu vou ter que dividir por 100 a cada casa que eu andar. Ou seja, eu vou ter que dividir aí por 10 elevado a 6, né? Se eu quiser passar de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou ter que dividir por 10 elevado a 6. Se eu quiser passar de metro quadrado para centímetro quadrado, basta eu multiplicar por 10 à quarta. Então, vamos lá? Vamos ver mais um exemplo? Bom, agora eu tenho aí 3.000 metros quadrados. Quero passar essa medida para decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetros quadrados. Então, vamos lá. Se eu vou passar de metro para decâmetro quadrado, basta eu dividir por 100. Então, 3.000 metros quadrados é equivalente a 30 decâmetros quadrados.
Agora, se eu quiser passar essa medida para hectômetro quadrado, aí eu vou dividir por 100 novamente. Então, basta eu fazer 30 dividido por 100. E isso vai dar para a gente 0,3 hectômetros quadrados. E para passar para quilômetro quadrado, eu divido por 100 de novo. Então, eu vou fazer 0,3 dividido por 100. E aí é só andar duas casas, né? Com a vírgula, ando com a vírgula duas casas e aí a gente obtém 0,003 quilômetros quadrados. E tá aí feita a nossa conversão do metro quadrado para o quilômetros quadrados. Se eu não quisesse, né, fazer o passo a passo, todo o passo a passo, eu simplesmente pegava 3.000 metros quadrados e bastaria dividir essa medida por 10 elevado a 6, pessoal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre medidas agrárias. Quando a gente fala em medida agrária, pessoal, a gente também está falando em medida de superfície, tá certo? Também a gente está medindo a área de uma região. Só que essas medidas, elas são mais utilizadas para medir áreas cultiváveis, tá certo? Ou seja, são utilizadas aí, são unidades de medidas utilizadas para medir a área cultivável de um terreno, de uma floresta, de um sítio, de uma fazenda, tá certo? Então, são unidades utilizadas nessas situações. Nesse caso, a gente tem como padrão o ARE, tá certo? Então, a gente tem o ARE e a gente tem os múltiplos, que vai ser aí o quiloare, o hectare, o decare e os submúltiplos à direita, né? Os submúltiplos são o deciare, o centiare e o miliare, tá bom? Bom, como é que a gente faz a conversão então, né? Se eu tenho um are e eu quero passar para deciare, basta eu multiplicar por 10. Se eu quero passar um are para centiare, basta eu multiplicar por 100. E se eu quiser passar um are para miliare, basta eu multiplicar por 1000. Então, para as medidas agrárias, a gente adota, né, o mesmo método que a gente utiliza para a medida de comprimento, né? Sempre multiplicando por 10 da esquerda para a direita. E se eu quiser fazer a conversão da direita para a esquerda, é só eu dividir por 10, tá certo, pessoal? Nesse caso, quando os problemas envolvem esse tipo de medida, o que é raro de acontecer, tá? As mais utilizadas são o hectare, o are e o centiare, tá certo? Por quê? Porque eles são múltiplos aí de 100. Então, vamos lá. Como que a gente faz o cálculo, né? Por que eles são os mais utilizados? Porque um are é igual a um quadrado aí de 100 metros quadrados, pessoal. Então, um are é a medida de um quadrado de área 100 metros quadrados, tá certo? E aí, de are para... Como a gente já sabe que um are é igual a 100 centiares, né? Porque basta multiplicar por 100. Então, a gente sabe aí que um centiare, se a gente fosse fazer a conversão, né? Um centiare seria equivalente a 1 metro quadrado, tá bom? Por quê? Né? Se eu quero de centiare para passar para are, basta eu dividir por 100. Então, 1 centiare é igual a 0,01 are. E 0,01 are é igual a 1 metro quadrado. E o hectare, tá bom? Que também aparece bastante, né? 1 hectare vai ser igual a 100 ares, tá certo? E aí, em metro quadrado, fazendo a conversão, a gente encontra 10.000 metros quadrados. Mas aí, se você souber que um are é igual a 100 metros quadrados, já é o suficiente para você fazer a conversão, tá bom? Então, basta lembrar do are ou do hectare, que são os mais utilizados, né? Aí você escolhe, basta saber um deles, ou o hectare, o are ou o centiare. Se você souber, você consegue fazer a conversão. Então, vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Bom, nesse caso agora, a gente vai converter 250 ares para hectare e depois para centiare. Então, eu tenho 250 ares, né? Se eu quero passar para hectare, eu preciso andar duas casas. Uma, duas. Então, eu vou ter que dividir por 100, porque eu vou ter que dividir por 10
na primeira vez e por 10 na segunda vez. Então, basta eu dividir por 100. Então, 250 dividido por 100 vai dar pra gente 2,5 hectares, tá certo, pessoal? E se eu quiser passar agora os meus 250 ares para 100 are, basta eu multiplicar por 100, porque aí eu vou andar da esquerda para a direita. Então, eu multiplico por 10 a primeira vez e multiplico por 10 a segunda vez. Então, eu vou multiplicar por 100. Com isso, a gente já sabe que 250 ares é igual a 25.100 ares, tá certo? E aí, convertendo para metro quadrado, né? Como 1 centiare é igual a 1 metro quadrado, isso seria igual a 25.000 metros quadrados, tá certo? Então, tá resolvido aí o nosso exemplo, né? Agora a gente vai ver outras medidas. Medida de volume. Bom, quando a gente fala em volume, significa que a gente está querendo calcular o espaço que um objeto ocupa, né? Então, para isso, agora a gente tem 3 unidades de medida. A gente vai ter que ter como medidas aí comprimento, a gente vai considerar comprimento, largura e altura, pessoal. Então, nesse caso agora, a gente trabalha com 3 dimensões. Por isso, a gente vai ter que multiplicar por 1000 a cada casa, tá certo? Então, se eu quiser andar da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000. Se eu quiser ir da direita para a esquerda, eu divido por 1000 a cada casa que eu andar. Então, a gente tem ali ó, o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, por exemplo, a gente sabe que se eu quiser passar 1 quilômetro cúbico para metro cúbico, eu vou ter que multiplicar, então, por 10 elevado a 9, pessoal. Porque eu vou ter que multiplicar por 10 ao cubo, depois por 10 ao cubo novamente, por 10 ao cubo novamente. Então, eu vou ter que multiplicar, né, na verdade, por 10 elevado a 9. Se eu quiser passar de metro cúbico para centímetro cúbico, basta eu multiplicar por 10 a sexta, tá certo? E se eu quiser passar, por exemplo, de decímetro cúbico para metro cúbico, aí eu vou ter que dividir por 10 elevado a 3. Então, vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Resolvendo, então. Eu quero passar 8 metros cúbicos para decímetro cúbico. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu estou indo da esquerda para a direita. Então, basta a gente multiplicar por 1000. Então, 8 metros cúbicos é equivalente a 8.000 decímetros cúbicos. Bom, agora a gente vai ver medida de capacidade, tá certo? Agora a gente começa a trabalhar com o litro como padrão. Então, a gente tem o litro, que é a unidade referência. A gente tem os múltiplos do litro, que é o quilolitro, o hectolitro, o decalitro. E a gente tem os submúltiplos, que é o decilitro, centilitro e o mililitro. Novamente, tá certo? Assim como no comprimento, se a gente quiser converter, né, a cada casa que eu andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. E se eu quiser ir da direita para a esquerda, eu divido por 10, tá certo? Então, 1 litro é igual a 10 decilitros, 1 litro é igual a 100 centilitros e 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá certo? 1 quilolitro vai ser igual a 1000 litros, né? Agora, se eu quiser passar de litro para quilolitro, aí eu vou ter que dividir por 1000. Perfeito? Bom, nesse caso agora vale a pena sempre lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Certo, pessoal? Então, a gente vai precisar para fazer nossas conversões aí, né? Por quê? Porque quando a gente fala em volume e capacidade, às vezes a unidade de medida pode ser, a unidade utilizada pode ser o metro cúbico, o centímetro cúbico, mas ele pode pedir esse resultado em litro, por exemplo, tá? Quando a gente fala em volume, a gente quer calcular o espaço que um determinado objeto ocupa. E quando a gente fala em capacidade, a gente quer, na verdade, quanto que aquele recipiente suporta. Então, é um recipiente aí que eu vou encher, ou de água, ou de gasolina, eu vou encher com algum objeto líquido, né? E eu vou conseguir aí fazer essas conversões. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma caixa d'água cujas medidas, cujas dimensões estão em metro, por exemplo, mas de repente a minha pergunta
pede a capacidade dessa caixa d'água em litro. Então, é importante lembrar disso, que 1 litro é sempre igual a 1 decímetro cúbico, para a gente conseguir fazer as conversões, tá certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. No exemplo anterior, a gente viu que 1 metro cúbico é igual a 8.000 decímetros cúbicos. Então, agora, eu vou pegar esses 8.000 decímetros cúbicos e vou passar para a medida de litro. Como que seria isso em litro? Bom, se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 8.000 decímetros cúbicos vai ser igual a 8.000 litros, né, pessoal? Então, vamos lá. Convertendo, então, a gente pode dizer aí que 8 metros cúbicos é igual a 8.000 decímetros cúbicos, que vai ser igual a 8.000 litros. O que a gente conclui disso? Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá certo? Então, a gente tem sempre que lembrar aí que 1 litro, toda vez que eu tiver 1 litro, isso é igual a 1 decímetro cúbico. Isso vai ser super importante para a gente quando a gente estiver trabalhando com questões envolvendo unidades de medidas, pessoal. Bom, agora a gente vai trabalhar com a medida de massa. A medida que a gente adota como padrão é o grama. Mas a gente também tem o quilograma, o centigrama, o decigrama, o miligrama, né? Assim, as mais usuais são o grama, o quilograma e o miligrama, tá? Mas a gente também tem aí outras formas de expressar esse valor. Então, o grama aí a gente tem os múltiplos, que é o quilograma, o hectograma, o decagrama, e os submúltiplos, que é o decigrama, o centigrama e o miligrama. As mais usuais são o grama, o quilograma e o miligrama. Então, para passar de grama para miligrama, a gente vai multiplicar novamente, assim como no comprimento, sempre por 10 a cada casa. Então, 1 grama é equivalente a 1.000 miligramas. E se eu quiser passar, né, de grama para quilograma, basta eu dividir por 1.000. Então, posso dizer aí que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Tá certo, pessoal? Então, novamente, né? Toda vez que eu andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 a cada casa. E da direita para a esquerda, eu divido por 10. Vale a pena ressaltar também que, nesses casos, também pode surgir como unidade de medida a tonelada, tá certo? E aí é só lembrar que uma tonelada é sempre igual a 1.000 quilos. Ok, pessoal? Então, se caso aparecer aí em alguma questão para vocês, é só lembrar que uma tonelada é sempre igual a 1.000 quilos. E aí a gente consegue fazer a conversão sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos resolver um exemplo? Bom, eu tenho aí 360.000 gramas, tá certo? Só que eu vou converter para quilo, né? Para a gente ficar aí com o valor menor. Então, para eu passar de grama para quilograma, basta eu dividir por 1.000. Então, 360.000 gramas é equivalente a 360 quilos. Mas 360 ainda é uma medida alta, né? 360 quilos. Então, a gente pode medir em tonelada. Como uma tonelada é igual a 1.000 quilos, é só a gente dividir por 1.000. Então, 360 dividido por 1.000 vai dar para a gente 0,36 toneladas, pessoal. Então, está resolvido aí mais um exemplo. É claro que aqui a gente está só ilustrando o que acontece, né? E em uma questão de concurso, a gente tem que respeitar o enunciado, tá? A gente faz a conversão de acordo com o que o enunciado estiver solicitando. Perfeito? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Medida de tempo. Quando a gente fala em tempo, né? As medidas usuais são a hora, os minutos e os segundos. Então, para passar de hora para minuto, a gente sabe que 1 hora é equivalente a 60 minutos e 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, para passar de hora para minuto, é só a gente multiplicar por 60. E de minuto para segundo, é só multiplicar por 60 também. Perfeito? Agora, se eu quiser fazer o processo inverso, passar de segundo para minuto e de minuto para hora, nesse caso a gente vai dividir por 60, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu sei que meia hora
é igual a 30 minutos. Por quê? Porque se 1 hora é equivalente a 60 minutos, então meia hora, né? É só eu fazer meio vezes 60, que vai me dar esse valor aí em minutos. Então, meio vezes 60 vai dar pra gente 30 minutos. Se eu quiser saber quanto é 30 minutos em segundos, basta eu multiplicar por 60 novamente. Então, 30 vezes 60 vai dar pra gente 1.800 segundos. Agora, vamos supor que eu tenha uma medida em segundos e quero passar para hora. Por exemplo, eu tenho 27 mil segundos. 27 mil segundos é equivalente a quantos minutos? Basta eu dividir por 60. Então, 27 mil segundos dividido por 60 vai dar para a gente 450 minutos. E aí, convertendo esses minutos para a hora, eu divido por 60 novamente. Com isso, a gente vai encontrar que 450 dividido por 60 é igual a 7,5 horas, pessoal. Então, 27 mil segundos é equivalente a 7 horas e meia, ou seja, 7 horas e 30 minutos. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.